Olá, empresário! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa temporada de podcast sobre varejo e planejamento para 2025. Tá preparado? Olha, vai ser demais esse episódio, hein? Lógico, com o meu parceiro aqui, Samuel. Como você tá, Samuca? Olá, Débora, tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Que bom. Então, nessa segunda temporada, nós estamos tratando de planejamentos tributários e varejo e e-commerce. E a gente tem uma convidada especial neste nosso próximo episódio, que é a Nicole Calini, fundadora da Arte Prêmio Tecidos. Ela vai passar vários insights de como estruturar o seu e-commerce para o crescimento. Tô ansiosa, hein, com esse episódio, vai ser legal. Ótimo, nós aguardamos vocês. Então, continuem aí e assistam o próximo episódio. E o Deu Negócio está no ar. Estamos indo para o nosso terceiro episódio, né, Débora? Como você está? Estou bem empolgada com tudo que a gente tem vivido aqui e os assuntos, os próximos também são muito empolgantes. Hoje vamos falar sobre vendas online, que é um tema muito falado, principalmente para quem está fazendo seu planejamento aí para 2025. Essencial você saber as dicas que a gente trouxe aqui através da nossa convidada Nicole Calini. Ela é fundadora da Arte Prêmio Tecidos, que é uma marca referência no e-commerce no ramo têxtil, e eles já são inclusive loja oficial no Mercado Livre. Seja bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Samuel, pelo convite. A empresa Omie. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e trazer um pouco do que a gente sabe do e-commerce, né? Ensinar as pessoas e mostrar para elas que eu vou falar um pouco do Mercado Livre, principalmente que é o nosso foco, né? O nosso forte, que a cada segundo o Mercado Livre vende 57 produtos. Caramba! Olha que oportunidade, né? Nicole, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória, de onde surgiu a ideia da Arte Prêmio? Como que foi na sua cabeça você falar, agora eu sou empreendedora, é esse ramo que eu vou escolher? Como que começou? Porque ninguém começa grande, né? Eu acredito que vocês tenham começado pequeno. Como que foi esse começo? De onde surgiu a Arte Prêmio? Tá, na verdade a família, ela já tinha uma loja no Brás, né, física, e nós começamos a ver a oportunidade dentro do e-commerce de vender online. Então passamos a subir os anúncios, né, e realmente começou a crescer, porque naquele tempo não tinha tantos concorrentes. Então foi um pouco mais fácil, sim, de crescer. Né? Agora as coisas já mudaram, porque agora nós temos muitos concorrentes, inclusive do Brás, né? Onde realmente é o segmento forte em tecidos. Mas hoje a Arte Prêmio, ela está se tornando um grupo. Então a gente não tem só mais tecidos, a gente também agora tem utensílios domésticos, a linha Baby, nós temos também maquiagem. Então assim, nós estamos crescendo no e-commerce e trazendo mais novos produtos. Aí para agregar. Então, assim, quando vocês começaram, já existia uma loja física. Isso. E a ideia do e-commerce foi de vocês, de começar no e-commerce. Isso, exatamente, porque a gente tinha um amigo que já vendia no e-commerce. Nós começamos a ver o quanto ele vendia. E aí isso trouxe a ideia de nós colocar os tecidos dentro do e-commerce. Se você já tinha os produtos disponíveis, por que não ter uma nova linha de vendas? Exatamente. Eu posso dizer para vocês que a gente foi o primeiro a estar dentro do Mercado Livre vendendo tecido. Caramba, que legal. É, na época. E hoje, assim, a gente vê, tá bem competitivo esse ramo do e-commerce. Na época, talvez não fosse tanto. Mas como que vocês descobriram como fariam para se destacar no e-commerce? Porque era tudo novo, né? Sim, na verdade a gente começou a pensar como que o cliente poderia comprar aquele tecido, né? Porque é um tecido. Então a gente começou a detalhar o tecido nas fotos, então a gente colocava o tecido e para que ele poderia servir. Ah, que legal. Então isso as pessoas olhavam e falavam, peraí, esse tecido eu consigo reformar o meu sofá, arrumar o meu banquinho que deu um furinho. Então eles começaram a entender. E antigamente, as fotos você podia escrever na primeira foto. Então isso facilitava para que as pessoas tivessem entendimento. Então esse anúncio, nossa, que legal, esse tecido faz isso aqui. Então foi aí que nós começamos a entender que dava para mostrar para as pessoas que aquele tecido era uma forma de comprar e ser mais fácil de ela não ter que sair de casa e buscar aquele tecido. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, mas a pandemia foi o boom. Realmente foi onde a Arte Prêmio, ela cresceu assim de uma forma que nem a gente conseguia entender, porque as lojas fecharam
E aí, automaticamente, as pessoas precisavam daquilo, porque elas não pararam de trabalhar. Sim. E aí, elas correram para a internet, porque a internet ainda não era tão boa. As pessoas tinham medo de comprar na internet, muito né? receio. Só que aí, elas não viam mais outra opção. Não tinha onde gastar, né? E no momento da pandemia, vocês conseguiram repor a quantidade de faturamento com o e-commerce? Então, chegou a esse patamar? Como a gente tinha a loja no Brás, então a gente tinha conhecidos dentro do Brás. Então eles começaram a abrir as lojas pra gente vender, porque quando fechou, eles mesmos entraram em desespero, os donos das lojas. Porque, imagina, eles tinham um monte de funcionário. Então, quando eles começaram a ver que a gente estava vendendo muito, eles começaram a realmente ir na loja, os próprios donos, e abrir a loja só para entregar para nós os tecidos que a gente não tinha em estoque. A gente, na verdade, começou com o estoque das pessoas e o da loja que a gente tinha. E hoje, por que a gente é grande dentro do Mercado Livre? Principalmente no Mercado Livre. Porque a gente não tem só o nosso estoque hoje dentro da empresa, a gente trabalha com o estoque das pessoas. Até o nosso ponto é estratégico. Caramba. Entendi. Hoje você tem mercadoria consignada de terceiros que você anuncia e você não precisa manter o estoque, porque você vende, vai lá, pega, entrega, ou ele fica disponível hoje para você? Como que funciona essa administração? Eu tenho os dois, né? Mas eu também tenho parceiros nas lojas onde eu passo uma lista de compra e eu saio retirando. Eu tenho um motorista, hoje eu tenho uma frota para isso. Entendi, então você virou mais do que um e-commerce de mercadorias que são suas. Hoje você vende a mercadoria dos seus concorrentes. Exatamente. Hoje eles estão sendo meus concorrentes, né? Mas ainda eles não conseguem chegar no nível que nós estamos. E o que você atribui a essa situação do nível? Porque hoje abrir uma conta no Mercado Livre, como você citou, é teoricamente simples, né? Mas quais foram os desafios para você ranquear sua conta com essa proporção, né? Então, nós acabamos aumentando os nossos funcionários, então a gente contratou mais colaboradores, aumentamos a nossa frota, né? Então, assim, hoje a gente tem mais carros trabalhando dentro da empresa, fora os motoboy. Por quê? O Mercado Livre, ele, não posso nem falar assim que é agressivo, mas o que acontece? Ele te dá prazo. Então, a gente tem um prazo para a coleta chegar na empresa e retirar. Então, sendo assim, nós mudamos toda a estratégia da empresa para que a gente conseguisse entregar realmente aquele pedido para o cliente. Então, é isso que faz a gente ser o nosso diferencial com os nossos concorrentes. Então, muitas das vezes, eles não conseguem ter todos os produtos hoje que a gente tem, a variação de cores que são enorme, a gente tem assim uma grande variação nos nossos anúncios, que traz essa diferença. E então, assim, nós também temos a equipe de motoboy, que é nossa hoje própria, né? A gente tem um contrato com eles, onde eles estão na empresa, eles não falham com a gente. Então, realmente também tem o flex que a gente entrega. Então, assim, a nossa conta hoje é muito relevante, são pouca reclamação e nossos clientes estão sempre satisfeitos. Entendi. Isso faz com que você tenha uma relevância talvez muito maior no Mercado Livre do que um concorrente seu que vai iniciar agora, né? E isso não é fácil, né, Samuel? A Nicole falando aqui, eu fiquei imaginando. Tem um processo que foi instituído pelo Mercado Livre, né? Pelas plataformas. Eles instituem esse processo e você tem que seguir se você quiser ser relevante, né? E você conseguiu se adequar às regras deles. Foi isso, né? Isso, exatamente. E todo momento eles mudam. Né? O Mercado Livre, pior ainda, né? Desde o tempo que nós abrimos, né? Começamos dentro do Mercado Livre, até hoje assim, foram várias mudanças e a gente está todo momento criando estratégias para crescer, principalmente agora com a concorrente assim, eles estão muito forte, que a gente era os únicos lojas de tecido hoje antigamente dentro do Mercado Livre, hoje cresceu muito. Então, assim, todo momento a gente senta para criar estratégias novas para a gente realmente conseguir continuar, né, não está no mesmo patamar. É que olhando essa situação, claro, eu não conheço nada de tecido, né? Mas para mim, realmente, me parece que essa situação que vocês criaram dos anúncios é incrível. Porque comprar um tecido sem ir até a loja, acho que tem que estar muito bem preparado o anúncio para que realmente as pessoas tenham a confiança. Existia uma resistência para comprar mercadorias online, mas comprar tecido realmente vocês conseguiram se superar nos anúncios, eu acredito, né? Isso, mas assim, eu também, hoje eu vejo o e-commerce, os marketplaces, lhe dão segurança para as pessoas comprar. Porque se não tá bom para elas, o tecido, por exemplo, na minha parte que é tecido, o tecido não foi com a cor que o cliente quer, ele devolve.
Então, assim, tá muito tranquilo. E a gente, por exemplo, nós temos pós-venda. Então, na pós-venda, o cliente ele já se sente seguro porque a gente responde ele em menos de 24 horas. E assim, a nossa empresa hoje, ela trabalha 24 horas. O único dia que a empresa não trabalha é no sábado. O restante de todos os outros dias, eu tenho funcionários trabalhando. Então, se alguém clicar na madrugada, vocês estão preparados para fornecer? A venda dela vai ser emitida, ela já vai ser preparada. Então, assim, ela pode ter certeza que o pedido dela vai chegar. Eficiente. É completamente eficiente. Que legal, né? E hoje, para fazer um gerenciamento de estoque, para ter esse cuidado com os pedidos, né? Tem que ter ferramentas. Né? Tem que ter uma tecnologia que atenda e te ajude nesse desenvolvimento. Porque a nossa cabeça, ela é falha, né? Se a gente confiar só na nossa mente, a gente falha. Hoje, quais são as estratégias que você utiliza para poder sintetizar todos esses processos? E fica tudo na sua cabeça, você tem anotações, você tem sistemas, como que você desenvolve esses processos que mudam a todo tempo, né? Então, hoje para a empresa também chegar no nível que ela chegou, nós tivemos que investir em hub, RP. Porque isso realmente vai ajudar o seu crescimento. Porque se você não tiver um controle de estoque, não tem crescimento. Porque se você não entregar para o seu cliente, você ter uma ruptura no seu estoque, infelizmente a sua conta ela vai cair. Ou então até pode ser que você seja bloqueado dos marketplaces. Porque nessa parte eles pegam muito forte. Caramba, isso é sério, né? Muito sério. Então o controle de estoque é essencial. Sim. Então você está me falando que se eu deixar de entregar um item, pode ser que eu entre com uma reclamação e eles travem a sua conta inteira. Sim. Primeiro, eles acabam até travando o seu dinheiro. Eles travam o seu dinheiro, eles travam sua conta. Porque para eles não é legal eles colocar o nome deles, porque antes mesmo de estar a Arte Premium como a loja, o primeiro nome é o Mercado Livre. Por exemplo, é a Shopee. Então, assim, eles valorizam a marca deles também. Então, quando você abre a reclamação, vai chegar em mim. Mas o que eles não querem é um dia chegar numa mídia e falar assim, nossa, o Mercado Livre é péssimo, porque ninguém entrega aquele pedido. Aconteceu isso quando a Shopee chegou no Brasil. A Shopee, quando ela chegou, ela estava um pouco perdida. Então, até eles se organizarem, aconteceu muito isso. A Shopee, ela estava muito negativa, porque a gente até vendedor chegava a mandar, só que as transportadoras não entregavam. E aí não era o vendedor em si, era a Shopee. Na mídia, caiu como a Shopee. Hoje, graças a Deus, a Shopee ela tá esplêndida. Né? Eu falo que hoje as vendas na Shopee aumentou muito. Mas assim, para que vocês possam entender, né? Então, por isso que eles batem tanto forte na gente que somos os vendedores lá dentro. Então, a gente tem que ter um controle perfeito e entregar para o cliente no prazo e perfeito. O produto ele precisa chegar em perfeitas condições. É como você falou, a devolução tá fácil, né? E aí, Débora, olha só, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque realmente, quando eu compro no Mercado Livre, eu não falo que comprei do fornecedor X, eu falo, comprei no Mercado Livre, né? É desafiador demais, né, Nicole? Eu imagino, porque se você vai numa loja e você compra um produto que você não está satisfeito, aquela loja, ela não vai ser divulgada por causa de uma pessoa que, né? Você não vai ser prejudicado por causa de uma pessoa que não gostou. Agora você prejudica a sua logística, todas as suas vendas por causa de uma reclamação. Exatamente. E eu acho que é até a estratégia deles, né? Fazer esses bloqueios para que você atenda de uma forma perfeita e o negócio deles gire, né? Uma boa e aí o seu gerenciamento, como você detalhou, tem que ser excelente, né? Excelente. Por isso, assim, eu sou muito grata, né, à minha equipe. Porque acho que a Arte Premium, para ela chegar onde ela chegou, não basta só eu. Né? Então eu tenho uma equipe por trás, eu sou muito grata a eles, porque eles trabalham muito. E assim, a gente sempre tem um papo sempre reto, eu sempre falo para eles, pessoal, e tá acontecendo isso, então a gente não pode errar. E eles entendem, porque quando a gente tem uma conversa clara, o objetivo é mais fácil.
Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje eu tô com 18 colaboradores, mais os motoboys que são terceirizados, né? A gente tem um contrato com eles. Que legal, é muita gente para administrar, para ter um negócio perfeito, né? Exato. E há quantos anos vocês começaram realmente, a loja não, mas o e-commerce de fato, foi na pandemia de fato? Já são 8 anos, na verdade. Vocês começaram um pouquinho antes. Isso, um pouquinho antes, né? Que a gente hoje a gente tem a gente tem 3 empresas, na verdade. Eu tenho 2 endereços, a Arte Prêmio Decora, a Arte Prêmio Tecido, por isso que ela está se tornando um grupo, e a confecção. Hoje eu tenho também costureiras trabalhando. Eu tenho uma confecção para a gente realmente fazer a marca crescer. E a gente fala muito de empreendedorismo, né? E como os outros episódios a gente detalhou muito, você há 3 anos, mesmo antes da pandemia, não foi uma necessidade, né? Vocês que iniciaram realmente o segmento do e-commerce, né? Não foram forçados. E os concorrentes de vocês acabaram ficando para trás, porque quando chegou a pandemia... Ela estava preparada. Exatamente. Exatamente. Só não tinha tantos funcionários. Aí quando foi, eu falei, comecei, pelo amor de Deus, os amigos. Aí começou os amigos a entrar para trabalhar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajudei. Todo mundo começou a entrar. Entendi. E aí, falando de planejamento, como que vocês estão visualizando essas novas tendências para o ano que vem, né? Tá entrando aí novos concorrentes, a gente tem inteligência artificial entrando com relação a vendas. Como que vocês estão visualizando essa questão de inovação, de vendas? O que vocês estão planejando para o próximo ano? Nós temos já algumas estratégias. Na verdade, a gente tem um grupo hoje, onde a gente almoça uma vez por mês ou faz um jantar, e aí a gente passa algumas informações ou recebe algumas informações do que vai acontecer em alguns marketplaces. Mas assim, uma dica que eu vou dar é: trabalhem forte a marca. Registrem a marca de vocês. Isso é fundamental, porque o mercado ele vai ser para quem está vindo para ser profissional. Trabalhem a marca muito forte. Muito forte. Isso vai ser muito importante no próximo ano. Muito legal. Tem um dado aqui importante que linka com o que você falou, que 78% dos consumidores preferem marcas que oferecem integração entre plataformas digitais e canais físicos, né? Então, provavelmente vocês tiveram um incentivo das vendas por terem um canal físico, o digital e essa excelência na entrega. Que nem na empresa. E o fortalecimento da marca, né? Com certeza. Além de eu trabalhar com o marketplace, eu tenho realmente uma equipe de vendas que eles estão preparados para receber também pelo WhatsApp. Legal. Então assim, eu tenho hoje clientes que eles simplesmente mandam mensagem no nosso WhatsApp, porque eles já sentem seguro, ou eles já foram dentro da empresa e retiraram o produto, né? Então eles se sentiram confortáveis, né? E seguros. Aí hoje eles só falam assim: você manda para mim? Ou então assim, eu vou pedir pro meu motoboy retirar. Hoje mesmo, por exemplo, o Corinthians, a Polícia Militar, eles chegaram a ir na empresa para entender como a gente trabalhava, para hoje eles se sentir seguros e simplesmente falar assim: só me entrega. E eles fazem a compra assim, WhatsApp. Oi, tudo bem? Tô querendo esse pedido, você entrega para mim? Pronto. Então, e olha que excelente, né, Débora? Porque a gente não tá falando só de um fortalecimento de marca, a gente tá falando de uma margem diferente, né? Porque aí você não tem mais a comissão do próprio Mercado Livre, porque agora a sua marca tem força e você tem uma rentabilidade melhor, né? Hoje a gente também tem o site próprio, né? Então assim, a gente tá trabalhando muito forte mesmo a marca também para isso. Essa é uma boa estratégia. E a gente estava falando, inclusive, do WhatsApp, né? Hoje ninguém quer muito negócio de e-mail, de muita burocracia. Quando a pessoa tem um WhatsApp de alguém da empresa que ele consegue mandar uma mensagem, parece que muda totalmente o relacionamento, essa segurança para poder fazer algum pedido, né? Uma coisa assim que eu não gosto, por exemplo, eu falo pessoal e na minha empresa não tem, é o WhatsApp robotizado. Não gosto, não tenho paciência de vir aquela informação: você quer o quê? O meu é assim, muito tranquilo. A pessoa, ela já manda mensagem, a única coisa que aparece para ela: você vem das reclamações, aí ela coloca 1 ou 2, pronto. Já cai direto. Só para direcionar o setor, porque né? Realmente já chega: oi, vamos conversar. Não tem aquela robotização. Então, ele já se sente seguro na hora que ele já manda mensagem. Nossa, isso é muito legal, né? Hoje, eu gosto de comentar isso, né? A gente tá com um mundo tão tecnológico que quem tem a humanização tá com um diferencial.
Não é bem isso, Samuel? Exatamente. E principalmente essa situação do WhatsApp eu achei assim, incrível, porque quando a gente fala de vendas, geralmente é quem se oferta primeiro, vende primeiro, né? E aí é difícil hoje, talvez, uma empresa que consiga trabalhar sem robotização e tenha essa excelência no atendimento para que você tenha pessoas disponíveis para responder ali de forma imediata. Né? E melhor, né, Débora? Sem um robozinho, né? Sim. Porque, olha, eu te falo, digita 1, digita 5, digita 8, desista, volta, eu não quero mais o produto. Vamos mudar de Não, produto. e você vai do nada, não, aperta 0 porque não é esse. Ah, não é isso que a gente quer. Realmente a gente gosta de tratar os nossos clientes da melhor forma possível. Eu falo que eu gosto de tratar eles como eu gostaria de ser tratada. Isso é muito importante, empatia, né? Tanto que eu chamo eles hoje de art lovers. Ai, que bonitinho. Aqui nós temos o homem lovers, né? E aí você já tem o seu nomezinho. Tem um dado importante aqui, que em 2025 espera-se que as vendas online no Brasil representem 17% do total do varejo. Gente, isso é muita coisa. Consolidando o país entre os maiores mercados globais de e-commerce, né? O Brasil. Para quem está começando no e-commerce hoje, Nicole, qual dica você dá? Que erros podem ser evitados? Quais são os passos principais para ele chegar no sucesso? Você passou por várias fases, né? Do começo, aí foi crescendo, deve ter tido várias crises. Então, quem está começando hoje, olhando para você, o que você diria que você não repetiria e que você faria novamente? Tá. Primeiro, vamos falar sobre o erro. Eu sempre estudo, agora, principalmente todo ano eu procuro fazer um curso. E todos esses cursos eu ouvia falar assim, cuidado com a sua compra. Cuidado com a sua compra. O financeiro, ele é muito importante. Não adianta você ter muito estoque e depois, como que você vai pagar? Então, assim, o que eu tenho para passar tomem cuidado quando vocês for fazer sua compra. Tenha parceria com o seu fornecedor. Eu acho que a parceria ela é muito importante. Se não tiver parceria, não tem por que você permanecer com esse fornecedor. Saiba negociar o seu prazo, que isso é muito importante. Trabalhe sempre com o dinheiro da pessoa e depois você paga. Isso é o ideal. Tenha prazo. Se você tiver prazo, é ótimo. Sabe? Porque você consegue vender e depois você fazer o pagamento. Gera um fluxo de caixa melhor, né? Exatamente. Então, assim, é isso que eu tenho para passar, cuidado com quando você for fazer a compra. E o produto. Estude o seu concorrente, porque isso é fundamental. Não adianta você chegar lá no seu fornecedor, gostei desse produto, vou levar porque eu tenho certeza que vai vender. Mas e quem tá vendendo esse produto? Que nem o Mercado Livre hoje, ele vende produto dentro do próprio marketplace. Você vai querer realmente ser concorrente do Mercado Livre? Não faz muito sentido, então estude o seu concorrente antes de você fazer a compra. Boas dicas. Você citou um dado importante, que o Mercado Livre ele tem entrado realmente na plataforma para vender itens e segmentos específicos, né? E aí o que você falou, hoje o Mercado Livre tem uma plataforma de informações, a gente está falando de sistema, né? Sim. Mas hoje o Mercado Livre tem uma plataforma que ele sabe todas as informações de valor de compra, valor de venda, ele já sabe o segmento, ele já sabe a melhor margem. Então eu acho que realmente não dá para competir mesmo com o Mercado Livre. Exatamente. Eu tenho produto, né, da Arte Prêmio Decora, que a gente começou a vender, daqui a pouco quando a gente olhou, quem era nosso concorrente? O Mercado Livre. Simplesmente terminamos de vender o nosso estoque, paramos de vender aquele produto. Então, por isso que também você tem que tomar cuidado com a sua compra. Você imagina você comprar um estoque grande e aí do nada o seu concorrente é o Mercado Livre. Verdade. Você tá entendendo? Então, assim, o mercado, ele muda a todo momento. Então, se você não tiver cuidado com a sua compra, daqui a pouco você vai ver o seu estoque parado, o seu boleto chegou e você não tem dinheiro para pagar. Ou então você vai até pagar com outro dinheiro do outro, mas vai chegar uma hora que você vai estar numa bola de neve. E aí, como que você vai pagar o outro boleto? Como que você faz essas análises? Você fica mesmo lá nos sites, olhando os produtos, pega o nome do produto, pesquisa quem está vendendo? Sim, a gente sempre faz uma análise. Por exemplo, eu tenho fornecedores que eu vou fazer compra pessoalmente, não faço só em catálogo. Então a gente chega lá, a gente sempre vai olhar, por exemplo, tem um produto, a gente pesquisa, vê como que é, se está valendo a pena mesmo, faz custo. Legal.
Então você se mantém próximo também dos seus fornecedores, né? Uma informação importante que você passou é realmente a situação da compra, né? Muita gente acha que vai ter uma margem melhor olhando só vendas, né? Quando você coloca R$1 a mais de venda, você vai ter todo o desconto de custos do Mercado Livre, taxa, frete, imposto. E quando você consegue retirar realmente o custo do item da compra, é lucro na veia, né? Exatamente. Fora que, assim, você tem outras despesas, né? Então você tem que tomar muito cuidado. A precificação é muito importante. Sim. E aí, assim, eu quero até dar uma dica aí para os empresários, né? Você falou da precificação. Muita gente, assim, quando começa, faz aquela conta. Bom, eu comprei um item a R$50, então vou vender a 100. Pronto, tenho 50% de lucro, mas não, tem os seus custos fixos, né? Quanto você paga de aluguel, quanto você paga, né, das outras despesas, conta de água, luz, tudo isso tem que ser incluído lá na precificação para você sair no lucro, senão você acha que tá com lucro, mas... Fora o imposto, que nem vocês são contadores, eu acho incrível para quem tá começando no e-commerce ter certeza quem vai ser o contador. Porque a contabilidade acho que é o fundamental, porque o imposto no Brasil... ele não tá pra brincadeira. Então, quando você achar que o seu dinheiro tá entrando na conta, daqui a pouco vem o quê? Pagar o imposto. Aí é que você fala, meu Deus, como que eu vou pagar esse imposto e agora? Exatamente. Então, se você não tiver uma parceria com o seu contador, fala assim pra ele, olha, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu... Pra precificar, você tem que ter a parceria com o contador. Porque Exatamente. ele vai falar assim, olha, esse imposto é isso. Isso aqui a gente consegue fazer um benefício. Né? Se não, no final você vai falar, e agora, o que eu vou fazer? E aí, é juros sobre juros, porque o governo, ele não quer saber. E nessa segunda temporada, a gente pausa um pouquinho a entrevista para trazer uma dica essencial sobre tributação. Então, Débora, Samuel, o que vocês podem falar para quem está assistindo a gente sobre tributação e e-commerce? Olha, Lari, todo mundo que tem um e-commerce fica preocupado, qual é o planejamento tributário que vai fazer, qual que vai se enquadrar, vai ser simples, vai ser lucro real, mas é importante você saber que você tem que procurar o seu contador para ver qual é a tributação ideal para você. O lucro real é atrativo, realmente, porque se você tem uma margem pequena, ele é atrativo, só que as alíquotas dele são maiores. Então, tem casos específicos para você ter essa decisão, né, Samuel? Exatamente, por isso que você deve procurar o seu contador. Nós já temos algumas métricas pré-estabelecidas para saber se o lucro real vale mais a pena do que o Simples Nacional, né? Então, realmente são duas métricas. Se o seu custo de operação for superior a 60% do seu faturamento, temos o primeiro cheque para enquadramento no lucro real. E se a sua margem de lucro líquido for menor do que 10%, temos o segundo. Então, nada melhor do que o desenvolvimento de um planejamento tributário para você estar no melhor regime de enquadramento. São tantas informações, né? Mas tudo bem, anota essa dica e vamos continuar com a entrevista. E essa situação da precificação vinculada à situação que a Débora falou de tenham os seus números, como você mesmo detalhou, o número de concorrentes deve ter explodido para vocês, porque todo o Brás, vamos dizer assim, vocês estão no Brás, viram que tinha um novo mercado ali, um novo segmento que eles também poderiam entrar, né? Vou contar uma história aqui para vocês, né? A gente sempre tem um relacionamento bom com nossos fornecedores. E um deles a gente estava conversando com a diretoria, né? Sentamos numa sala de reunião porque a gente tenta fazer parcerias, porque é fundamental. E ele estava contando a história de um fornecedor para nós que ele vendia no e-commerce. E realmente, se você for olhar, tem um monte de gente vendendo com precificação completamente errada, porque as pessoas esquecem que muitos dos produtos têm IPI e elas não precificam o IPI. Então, o que acontece? Ele estava contando que um cliente foi lá e comprou um carro. Uma Mercedes nova, ainda nem sabe quando você paga, só que aí você tem que esperar um tempo para ir buscar a Mercedes. E aí começou a chegar os boletos para pagar. Aí o pessoal começou a ligar para ele e falar, olha, paga. Sabe o que aconteceu? O cara deu a Mercedes, a chave. Quando ele saiu, ele pegou o carro e falou assim, ó, tô aqui para vocês. Porque ele não soube precificar, ele achou que o dinheiro era 100% dele e ele infelizmente quebrou. Então, ele olhou só a linha do faturamento. O diretor contou essa história para nós, que aconteceu agora esse ano. Isso é muito importante, principalmente para quem está começando, né? Quando o e-commerce ele é interessante, porque o dinheiro entra muito, o volume é alto de dinheiro, de movimentação, e se você olhar só entradas, aí os olhos brilham, né? Vou comprar uma Mercedes. Exatamente. Mas é que uma Ferrari, dependendo uma Ferrari, Nossa, esse mês entrou 1 milhão, mas quanto que foi seu custo?
Quanto sobrou de margem, exatamente, né? Esses dados precisam ser observados com muita calma. Que é a situação do fluxo de caixa, né? Ele faz vendas antecipa tudo, os fornecedores vão ser pagos só daqui 30 a 60 dias e ele compra a Mercedes. Né? Isso. Exatamente. E aí, Nicole, tem uma situação também que é, claro, hoje você detalhou vários insights aqui com relação a por que vocês cresceram de fato, né? E o que você daria aqui de dica para os empreendedores que querem começar no e-commerce, como é que eles devem investir para começar no e-commerce? O que eles devem se atentar para iniciar? Tá. Primeiro passo. Deve olhar o seu segmento, então escolha o seu segmento. O que realmente você quer vender? O que você gosta realmente de vender? Não adianta você querer um monte de coisa e não conseguir chegar em tudo. Eu acho que foque primeiro no segmento só. Escolher um produto, você está falando? Não ou uma área, né? Uma área, exatamente. Por exemplo, vou trabalhar com decoração. Trabalhe primeiro com decoração, depois você vai para maquiagem. Primeiro faça uma coisa acontecer para depois você ir para outro segmento, tá? Então crie primeiro foque no segmento que realmente você quer. Depois que você focou nisso, você realmente vai estudar os seus concorrentes, ver o que realmente eles estão vendendo, quais os valores que eles estão vendendo. Depois disso, realmente você vai procurar o fornecedor que vende aquilo, sabe? E aí, às vezes você não tem tanto dinheiro, porque quando você tem um poder de compra, aquilo se torna legal, mais interessante, você tem um preço. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Então, assim, o mais fácil é você ver o que eles estão vendendo e o que você pode achar de novidade que ainda eles não estão vendendo, para você ser o primeiro a vender. Então, isso seria interessante para o crescimento ser mais rápido dentro do e-commerce. Até aproveitando, vou te perguntar, né, a curiosidade, né, que você já é especialista no e-commerce, ter um nicho, ter um tipo de mercadoria, né, por exemplo, só maquiagem, isso ajuda no crescimento dentro da plataforma, ao invés de você ter variação, ou isso indifere? Não é nem isso, porque assim, quando você realmente entende sobre o produto, é mais fácil você passar a credibilidade para o cliente. Ah, legal. Entende? Porque não é só simples você subir o anúncio, você tem que trabalhar esse anúncio, você tem que fazer ele realmente acontecer. Então, quando você estuda, você sabe aquilo que você está vendendo, você passa segurança para que ele possa comprar, porque não é só simplesmente um anúncio. O anúncio, ele tem várias estratégias, né, ali dentro para realmente fazer aquilo acontecer. Então, assim, antes de você ter 500 anúncios, foque em 2, por exemplo, mas faça bem feito. Acho que você tocou num ponto aqui que eu fiquei curioso. Quais estratégias e o que a gente deve fazer nesse anúncio? Será que ela vai contar? Não sei, eu achei que ela tá querendo esconder o ouro, viu? Quais são os pontos em um anúncio que eu devo me preocupar e devo focar mais para que ele tenha sucesso? Tá, uma boa foto, uma foto de qualidade, né? Hoje a gente tem fotógrafo que faz as nossas fotos, ou então os nossos parceiros, eles mandam as fotos prontas, então a maioria são fundo branco. E nas outras fotos você explicar por que aquele tecido ele serve, qual é a utilidade dele, né? E na descrição, é fundamental você ter boas palavras. Eu acho que os textos grandes que eram antigamente já não vale mais porque as pessoas não querem ler todo o texto. Então seja breve no seu texto, na sua descrição do seu anúncio. E hoje os marketplaces, eles mudaram. Então assim, fazer vídeo do seu produto, né, mostrar realmente como que ele é, isso é fundamental. Legal. E os clientes que recebem essa mercadoria, você chega a pedir para eles fazerem vídeos? Vocês postam esse tipo de feedback dos próprios clientes que compram? Porque eu vejo que tem isso, né? Em algumas plataformas a gente vai comprar e eu mesmo fico olhando, deixa eu ver quem que comprou, como que chega. Então, o Mercado Livre, por exemplo, ele não deixa você conversar com o cliente após a venda, a não ser que realmente aconteceu algum problema. Então ele já corta isso e a gente não pode mandar nenhum papelzinho dentro do pacote. Caramba! Para eles é 100% a plataforma. Então se teve um problema, que eles entrem lá e abram a reclamação. De alguma forma, eles que entrem em contato com a gente. Pós-venda deles é bem complicado. Alguns até libera, mas a maioria fecha. Né? Entendi. E aí ficou a situação para mim que a maioria dos empresários hoje reclamam que o Mercado Livre ou as plataformas de e-commerce, no geral, hoje a briga é por preço, né?
Sim. É R$1. Mas esses insights que você passou, eu acredito então que se os empresários seguirem essas dicas, não é mais uma guerra por preço, é o cliente encontrar aquele produto que ele espera, o que ele precisa. Também, né? Olhar e falar com esse tanto de detalhe, essa riqueza de detalhe que você falou, deixa o cliente mais à vontade, mais seguro de comprar aquilo, né? E você consegue vender por um precinho melhor, mesmo que esteja mais caro, os clientes compram de vocês por essa descrição bem feita para uma foto bonita? Sim. E fora que, assim, quando você entrega, você trabalha certo, o próprio Mercado Livre entrega mais os seus anúncios. Ah, legal. Então isso também ajuda, facilita. Então, às vezes pode ter uma pessoa que está vendendo por um preço menor, mas como você tem uma pontuação maior, ela vai te ver primeiro, né? E tem outras estratégias dentro do Mercado Livre. Vamos ver se a gente consegue. Vamos espremer que sai mais umas aqui. Coisinhas. Ô, Nicole, eu quero voltar num assunto que você falou e ficou aqui na minha mente. Você disse assim, um empresário que está começando no e-commerce, ele precisa escolher o ramo que ele quer, o produto que ele vai vender, e ele tem que se identificar com aquilo. E aí eu pergunto para você, por que você se identificou com o tecido? Por que foi escolhido? Foi porque já era da família mesmo? Ou você realmente tem uma identificação com isso? Então, era porque era da família mesmo, né? Quando você começa a trabalhar junto com a família, você começa a entender sobre o tecido e o que ele pode fazer. Então, assim, você acaba se identificando. Mas só que assim, o meu amor hoje mesmo, que eu falo que a empresa é a menina dos meus olhos, é a Arte Prêmio Decora. Né? Porque chegou um momento que eu quis trabalhar com a maquiagem, com a decoração, que é algo que eu gosto de olhar e falar assim, nossa, isso aqui é lindo, isso aqui vai vender. Mas o tecido, sim, foi na época a vontade que a gente, quando você entende, é mais fácil. Mas a menina hoje dos meus olhos, porque eu sou mulher, assim, então eu gosto, né, de ver uma casa bonita, arrumada, uma maquiagem. Então a menina dos meus olhos hoje é. E aí você conseguiu unir o seu gosto, aquilo que você gosta, com o que dá dinheiro, né? Que já era uma coisa que vem de gerações aí, né? Isso é muito importante. Nossa, eu vou feliz comprar. Quando eu chego nos fornecedores, eu falo, ai. Se você compraria, né? Imagina vender, né? Exatamente. Nicole, foi um papo muito legal e eu quero te agradecer muito pela tua presença. Nós já somos amigas aí há um tempo e eu já estava acompanhando a tua história. E é legal a gente passar para as pessoas e ver o quanto é possível crescer através do e-commerce, se tiver a estratégia certa, se tiver com o pensamento focado naquilo que você quer. E eu quero te agradecer muito por você ter vindo, viu? Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Samuel. Obrigado, foi uma honra ter você aqui. E muito obrigado por entregar uma parte do ouro. Tem mais ouro aí que a gente tem que capinar, né? Vamos marcar um próximo episódio? Quem sabe ela solta, né? Para você que nos ouviu, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @deunegócio_omie. Não esqueça também de ativar o sininho para você receber as suas notificações. E eu já vou adiantar o spoiler do nosso episódio da próxima terça-feira. Já pensou em alinhar o atacado e varejo para aumentar os seus lucros sem perder o controle do estoque? Poxa, olha, que tema, poderoso. No próximo episódio, Miller Souza, empreendedor e gestor de sucesso. Ele vai nos ensinar como fazer. Que legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui novamente e até o próximo. Tchau, tchau. Até o próximo.